Olá, alunos, tudo bem? Considerando as orientações da universidade e o apocalipse que a gente se encontra, então a gente vai preparar, os professores decidiram preparar materiais virtuais para vocês. Então, nesse sentido, hoje a gente vai seguir com a nossa aula, né? A gente já discutiu o que é uma planta, a gente já discutiu, tentou classificar algumas, né, naquela atividade, a gente discutiu o código de nomenclatura e agora vai tentar entender o que que é sistemática, taxonomia e filogenia, ou se é tudo a mesma coisa, né? Eu dividi a aula em três partes para ficar mais fácil e não ficar tão cansativo. Eu vou postá-las na sequência sempre com uma atividade e eu vou deixar um fórum aberto se vocês tiverem alguma dúvida. Se alguém não estiver conseguindo ver os vídeos por conta de qualidade de internet ou qualquer outra dificuldade, me escreve pelo chat ali do Ava mesmo que a gente tenta resolver, tá bom? Bom, então vamos lá. Quais são os nossos objetivos hoje, né? É compreender a relação entre sistemática, taxonomia e filogenia, conhecer alguns sistemas de classificação dos organismos, apresentar as escolas de sistemática e apresentar alguns conceitos da sistemática filogenética. Então a aula foi dividida em três partes porque os dois primeiros estão unidos, tá? Bom, é, sistemática é o nome da disciplina, né? Então a gente tem sistemática 1 e 2 dentro da botânica, assim como a gente tinha estrutural 1 e 2, tem estrutural 1 e 2. Mas o que que a gente vê em sistemática? Como o próprio slide está mostrando, né, a sistemática é uma disciplina que descreve a diversidade biológica, estuda as relações evolutivas entre os táxons e descreve os padrões de mudanças evolutivas, ou seja, ela faz muita coisa. Ela faz tanta coisa que hoje em dia ela englobou outras ciências que não são mais nem tratadas de forma independente para muitas pessoas, que é a taxonomia e a filogenia. Quem trabalha com taxonomia, no passado, geralmente só descrevia espécies. Então, o taxonomista era aquela pessoa que ou estava num herbário ou fazia coleta de campo, encontrava uma espécie nova, descrevia e ponto. Quem trabalha com filogenia estudava relações evolutivas. Ia dizer que tal espécie era aproximada de tal por questões evolutivas, ou morfológicas ou de DNA, né? É uma ciência um pouco mais nova do que a da taxonomia que surge com até antes do Linneu. Um taxonomista, portanto, ele dá nome, nomeia gêneros, famílias, espécies, não importa, ele dá nome. A sistemática ela engloba tudo isso e vai trabalhar com a diversidade biológica. E aqui eu queria fazer o primeiro parênteses. Tá? Eu queria explicar um pouquinho o que é diversidade biológica. Diversidade biológica é um conceito já universal, foi estabelecido já há um tempo pelas conferências internacionais, inclusive de proteção à biodiversidade, a quais este Brasil, esse país é signatário. E diversidade biológica inclui três componentes: espécies, que a sistemática atua, a diversidade genética, que a sistemática também atua, e a diversidade de ecossistemas. Diversidade de ecossistemas fica com a ecologia, a gente não vai estudar isso em botânica sistemática, mas descrever espécies, entender variação genética entre elas, a gente até pode discutir um pouco, né? Então, quando um sistemata botânico vai trabalhar, ele trabalha nas duas primeiras partes do conceito de diversidade biológica, espécies e diversidade genética. Tá? Mas a taxonomia, como eu falei, foi a ciência base, né? Vem lá de antes do Linneu, que é a ideia de organizar as coisas, tá? E no início organizar de uma forma que facilite a comunicação. O Darwin aí no nosso mercado está tentando organizar as coisas já de uma ordem mais evolutiva, né? Tá lá, equinodermos, cordatos, moluscos, né? Então a ideia é botar cada coisa numa caixinha. É tendência do ser humano tentar classificar todos os organismos e tentar entender a relação entre eles. Por isso que surge a ciência da taxonomia e surge, claro, a ciência da nomenclatura, né? Como a gente discutiu na última aula. Então, a nomenclatura é a aplicação de nomes e categorias distintas para cada grupo. Então, a ciência que cria regras. Quem vai dizer qual é o nome é o taxonomista. Nem sempre quem trabalha com taxonomia conhece todo o código de nomenclatura, o que é um problema, mas quem conhece o código de nomenclatura não necessariamente é um taxonomista de fato, tá? Ele pode só trabalhar com essas regras. Claro que, hoje em dia, boa parte das pessoas faz as duas coisas e tenta fazê-las muito bem. E qual que é a importância da taxonomia, né? É unificar nomenclatura. Como a gente viu na última aula, né, o Linneu propõe um código binomial, até porque usar aqueles nomes complexos não estava funcionando. E aí o que ele classifica, né? Então, usando o nome científico, a gente agora, em vez de usar 4.000 nomes diferentes para cachorro, né, cão, dog, hunt ou pero, por exemplo, a gente usa cães familiares. Né? Milho ou maíz, Zé a mais. E por aí a gente consegue padronizar os nomes. Tá? Ou seja, a gente unifica a linguagem científica de espécies, o que é muito importante para a gente usar a mesma língua. Porque quando não se usa a mesma língua, a gente tem problemas, né, de comunicação e as coisas podem não funcionar. Tá? Então, é importante porque facilitou o estudo e análise das espécies.
Só para lembrar um pouquinho, né? A gente já viu que Aristóteles e Teofrasto fizeram um sistema de classificação. O Teofrasto era mais importante para a botânica, porque ele criou os 4 grandes grupos: gramíneas, arbustos, ervas e árvores. Mas esses sistemas eles tinham um problema, né? São classificações artificiais, pois elas não se baseiam em relações de parentesco evolutivo. Não tem homologia, que é um conceito que a gente vai ver adiante. Simplesmente ele classificou dessa forma porque também 300 anos antes de Cristo era o que dava para fazer, né? Mas a ideia aqui era criar grandes grupos só para facilitar. Olha, tudo isso são árvores. Imagina, 300 anos antes de Cristo, nem o conceito de árvore existia direito, né? Assim, de grupo, né? Então eles fazem esses primeiros sistemas de classificação e demora um pouco para evoluir, como a gente viu na nossa linha do tempo. Até que Linneu publica o Sistema Naturae, criando os princípios básicos da classificação biológica, né? Cria grupos taxonômicos, reino, classe, ordem, gênero e espécie. Percebam que não tem família. Linneu não criou o conceito de família, isso só foi criado um pouco adiante pelo Jussot. Boa parte das famílias botânicas, inclusive os nomes, foram criados por ele, né? Se vocês procurarem o nome Lauraceae na internet, vocês vão ver que o autor da família é Jussot e dentre tantos outros, né? Ele propôs o uso do latim, como a gente já discutiu, porque era a língua das elites, né? E aí o conhecimento ficava restrito. Criou a nomenclatura binomial, né? Assim, pelo menos universalizou o uso, né? Da nomenclatura binomial. Né? Que é, ou seja, o milho, né? A gente vai conhecer, portanto, na ciência como Zea mais. Zea é um gênero, eu posso ter várias espécies dentro do gênero Zea, ou eu posso ter uma única. Se eu tiver uma única espécie, é um gênero monotípico. Se eu tiver várias espécies, ele não é um gênero monotípico, né? Então, gênero e epíteto, como a gente discutiu na última aula. E eu podia colocar aqui um L. Linneu. Atualmente a gente tem um pouco mais de categorias do que aquelas 5 propostas pelo Linneu, né? A gente tem domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Talvez lá no ensino médio vocês tenham aprendido um macete para lembrar de todas elas, né? Exceção do domínio, que é reficofages, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vale a pena, né, lembrar um pouquinho porque a gente às vezes perde, inclusive, o que vem primeiro, né? Ordem, classe, enfim, filo. Mas a unidade fundamental é a espécie. Tudo se baseia na espécie e a partir dela a gente vai agrupando em gêneros, em famílias, em ordens, classes, filos e reinos, né? Porque a espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes que se cruzam naturalmente e geram descendentes férteis. Isso é um dos conceitos de espécie, que é o conceito biológico de espécie. Vou repetir ele. Eu posso ter vários indivíduos, se eles se reproduzirem, ou seja, trocarem gametas masculinos e femininos, e o descendente deles for capaz de se reproduzir da mesma forma, a gente tem uma espécie. Tá? Esse conceito tem problemas, ele não é único. Fungos, alguns grupos de fungos só se reproduzem de forma sexuada. Então, como é que se aplica esse conceito? Eles não têm descendentes férteis porque eles não cruzam entre si. Né? Tem alguns protistas também que têm outras formas de reprodução. Assim, esse é o conceito que se aplica um pouco mais fácil a plantas, mas também tem problemas, tá? Animais, um exemplo bem clássico como ele funciona é a mistura de cavalo com mula. Cavalo e mula dá origem ao jegue. O jegue é estéreo. O cavalo e a mula não são. Se cavalo cruza com cavalo, eu vou ter um cavalo. Se mula cruza com mula, eu tenho uma mula e o processo continua. Agora, cavalo e mula são gêneros, são espécies próximas evolutivamente falando, elas conseguem se reproduzir, mas o descendente é estéreo. Portanto, isso não seria uma espécie, isso é um híbrido, tá? Mas eu vou deixar esse conceito para vocês discutirem em biologia evolutiva um pouco mais detalhadamente. Então, para nós, o que importa é sempre a espécie e daí a hierarquia para cima. Então, em 1775, faz um tempinho, Linneu propôs os 3 grandes reinos, animal, vegetal e mineral, tá? E só em 1969 que o Whittaker ele vem propor 5 grandes reinos, na verdade. Percebam, né, que a gente tem aqui animais é o que se mexe, planta é o que não se mexe, é vegetal o que não se mexe, inclusive os fungos, ou que não se alimentavam, né? Então, assim, que não tinham uma forma de ingestão de alimentos visível, e mineral rocha, né? Mineral não faz mais parte de reino nenhum, que a gente discuta na área biológica, mas o animal e vegetal foi dividido em vários reinos, inclusive coisas que nem se imaginavam que existiam como bactérias, né? Nessa época não se tinha conhecimento desses organismos. Então a gente tem 5 reinos, Whittaker propõe Monera, que é um reino que vai ser dividido depois, protistas, fungos, plantas e animais, tá? Então, basicamente, esses 4 aqui permanecem, Monera que é dividido mais detalhadamente pela Carl Urs, que eu vou falar adiante. Essa ideia de relações evolutivas, e vejam que em 1977 isso já existe,
O, em 1969, perdão, quando o Whittaker publica o trabalho dele, é, ele reconhece aqui, portanto, o reino Monera, os protistas, e de protistas, né, que surgem de Monera, derivam plantas, fungos e animais. Tá? O problema dessa representação é que dá a ideia de que bactéria é inferior a plantas, fungos e animais, ou até protistas, porque ela está embaixo. Mas não é assim a leitura, tá? A leitura que a gente tem é que esses organismos eles surgem primeiro, né? E esses surgem só depois. Mas esses são tão bem sucedidos quanto estes. Inclusive, se plantas, fungos e animais deixarem de existir no planeta, provavelmente bactérias continuarão existindo, tá? Então, assim, cuidar com a leitura de uma árvore evolutiva, porque não necessariamente quem está embaixo dela é menos evoluído. Não existe esse conceito de menos evoluído, tá? Nós temos organismos derivados ou menos derivados, né? Mas todos eles estão com sucesso porque estão aqui na atualidade, né? Tem sucesso reprodutivo, continuam existindo. Então, cuidar um pouquinho com essa leitura. Então, o Whittaker propõe, né, esses 5 grandes reinos. E a Carl Ursa, em 1977, vem trabalhar com questões evolutivas e sequência de RNA, tá? Ribossomal. Vejam que já estava trabalhando com RNA em 77, né? A gente mal tinha descoberto o DNA. Ela propõe 3 domínios e 5 reinos. Tá? Então ela vai dividir um pouquinho melhor esses grupos. Arqueia são organismos que vivem no extremo, né? Talvez vocês já tenham visto falar. Essas aqui são fossas abissais, 11 quilômetros de profundidade do oceano, divisa América-África, né? Tem alta atividade tectônica, o magma está aqui próximo. Nenhum ser vivo macroscópico consegue sobreviver aqui por conta da pressão da água. Imagina, são 11 quilômetros de coluna da água. E os submarinos agora, só recentemente conseguem chegar, né, muito bem preparados para sobreviver a essa pressão, mas aqui tem bactérias. Na verdade, tem arqueobactérias que vivem nesse ambiente. Tem calor, porque aqui tem temperaturas de 100 graus, aqui a água estaria mais ou menos evaporando, né? Se fosse a superfície do mar. Tem enxofre, então tem energia, cheio de bactérias nesse ambiente, tá? A vida no planeta pode desaparecer na parte terrestre, aqui ela continua. Então, assim, é para mostrar como esses animais são resistentes, né? Eles vivem em locais onde a água é muito ácida, muito alcalina, como os geysers americanos ou grandes lagos muito salgados que a gente encontra eventualmente. Então, esse é o domínio das arqueobactérias. Aí depois tem as eubactérias, né? Ou os procariotos, com 10 filos e reconhecendo esses organismos que a gente conhece de forma mais tradicional, né? E que ocorrem em qualquer lugar do planeta, menos naqueles ambientes extremos. E aí os eucariotos, né? As eucárias, o domínio eucária, são aqueles que têm carioteca, né? Separando, portanto, o núcleo do resto do citoplasma. A gente vai encontrar protozoários, fungos, plantas e animais. Esses são os organismos que compõem esse grupo. Bem, como a gente viu, portanto, a gente tem uma necessidade de agrupar organismos para compreender a diversidade biológica e facilitar o estudo, né? Tudo isso começou com Linneu criando aquele sistema hierárquico e evoluiu com 2 escolas de classificação que a gente vai estudar na sequência. Portanto, essa nossa primeira pausa, eu já retorno.